Por acaso você conhece o nome Susan Boyle? Esse é o nome de uma mulher simples da Escócia que, em 2009, chocou o mundo durante uma apresentação musical no Britain's Got Talent. O programa, realizado no formato de show de talentos, foi idealizado por Simon Cowell, um gigante da indústria musical responsável por lançar diversos artistas no mundo da música. No vídeo de hoje, você conhecerá a história de Susan, como ela ficou mundialmente conhecida após sua apresentação no programa e o que ela teve que enfrentar após ser conhecida em todo e qualquer lugar que estivesse. Susan Margaret Boyle nasceu no dia 1º de abril de 1961 na pacata cidadezinha de Blackburn, um vilarejo com pouco mais de 5.000 habitantes, localizado a cerca de 30 quilômetros de Edimburgo, capital da Escócia. Susan não teve uma infância fácil. A mais nova de 6 filhos nasceu quando sua mãe já tinha 47 anos, o que levou a dificuldades no parto. Na escola, Susan teve problemas de aprendizado e, por conta disso, foi apelidada pelos professores como Susan Simple. O bullying, que viveu durante seus primeiros anos de vida, se arrastou até a adolescência, quando chegou até mesmo a pensar em tirar a própria vida após intermináveis chacotas de um grupo de garotas. Após se formar na escola, Susan permaneceu por lá, trabalhando no refeitório do mesmo lugar que estudou. Sua vida nunca foi muito agitada e ela prezava muito por isso. Susan morou a vida inteira na mesma casa e, após a morte de seu pai, nos anos 90, continuou cuidando sozinha de sua mãe, uma senhora já bem idosa e doente, até o ano de 2007, quando ela veio a falecer. Então passou a viver sozinha apenas com seu gatinho chamado Peebles. Quieta, reservada, muito calma, Susan Boyle sempre esteve envolvida com sua igreja local, onde trabalhava como voluntária e também cantava. Na verdade, o canto sempre fez parte de sua vida de forma ativa. Era uma paixão desde a infância e era fortemente apoiada por sua mãe nesse aspecto. Antes de falecer, Bridget Boyle incentivou a filha a participar do programa Britain's Got Talent, pois podia ser uma excelente oportunidade para ela mostrar sua voz para outras pessoas. O Britain's Got Talent é um programa britânico exibido em formato de um show de talentos. Artistas de várias áreas diferentes podem dar a cara a tapa e se apresentar para 4 jurados exigentes, entre eles o próprio criador do show, Simon Cowell, e também centenas ou até milhares de pessoas que estão na plateia, contribuindo para os resultados da disputa através dos aplausos. O programa passou por um início de produção conturbado. A expectativa era que fosse ao ar em 2005, mas só conseguiu começar a ser exibido no ano de 2007. Aconteceram alguns problemas envolvendo o até então apresentador Paul O'Grady e o canal ITV, que transmitiria o programa. Devido a essas complicações, o programa precisou passar por algumas reformulações e só foi estrear mais tarde. Mas apesar do atraso, se tornou um sucesso absoluto de audiência, contando com quase 10 milhões de espectadores por temporada. O primeiro ganhador foi um humilde vendedor de celulares inglês chamado Paul Potts. Paul surpreendeu a todos com uma voz incrível e uma performance simplesmente espetacular. Após vencer o programa, ganhou recursos e oportunidades para construir uma história na música e assim o fez. Hoje, Paul tem uma carreira musical consolidada na Inglaterra, sendo conhecido mundialmente como um tenor de extremo talento. Foi nesse contexto que Susan se inscreveu e conseguiu uma vaga no programa, que a cada ano se tornava mais famoso e, por consequência, exigente. Seu início na competição foi marcante, negativamente e positivamente. Susan parecia confiante, mas foi tratada com profundo desdém pelos jurados e pela plateia. Na época, tinha quase 50 anos e estava longe dos padrões de beleza exigidos pela indústria da música. Ela tinha um cabelo grisalho embaraçado, era gordinha, tinha sobrancelhas grossas e usava um vestido simples. A reação que causou foi de espanto, e risos acompanhavam aplausos descompromissados e cínicos. Ela se apresenta como Susan Boyle e diz que pretende atingir ali seu objetivo, ser uma cantora profissional. A cada resposta que dá aos jurados, olhares constrangedores, olhos se revirando e risadas de desprezo, tomam
todo o auditório. Quando foi perguntada sobre quem gostaria de parecer estando na posição de cantora, Susan respondeu de forma direta: Ellen Page, uma grande dama do teatro musical da Grã-Bretanha. Essa afirmação deixou a plateia desconcertada. Risos e trocas de olhares foram comuns nesse ponto. O sentimento ali era de algo entre pena e ato de subestimar uma pessoa ao ponto de quase despessoalizá-la. A canção que Boyle escolheu foi I Dreamed a Dream, canção principal do musical Os Miseráveis, que adapta o livro de mesmo nome do autor francês Victor Hugo. O romance conta a história de pessoas em situação de extrema pobreza vivendo em Paris no século XIX e já recebeu diversas adaptações para muitas mídias diferentes. Inclusive, a atriz Anne Hathaway ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante após sua performance cantando I Dreamed a Dream, na adaptação cinematográfica de Os Miseráveis, de 2012. Quando seu momento de começar a cantar finalmente começa, é visível uma mudança radical na postura de todos ali, de forma imediata. O que era desdém se transforma em surpresa e o que era constrangimento e pena se transforma em profunda admiração. Susan estava cantando de forma tão bela que os próprios jurados se espantaram como nunca antes tinham feito no programa. Susan tinha uma voz linda e uma performance maravilhosa. Os que estavam ali conseguiram presenciar um novo ícone da música nascendo bem de frente aos seus olhos. O que foi feito ali certamente mudou sua vida para sempre, e não só isso. Também mudou a forma como programas assim são produzidos. Esse programa em específico foi gravado no comecinho do ano de 2009, mas só foi ao ar em abril desse mesmo ano. E pouquíssimo tempo depois, a apresentação de Susan Boyle já estava no YouTube, que na ocasião nem se compara com o site e aplicativo que você acessa hoje. O YouTube daquela época era algo bem diferente. Estava limitado a vídeos virais simples e curtos, filmagens fofas de gatinhos engraçados e vídeos de tombos e acidentes inofensivos. Não existia uma perspectiva deste site se tornar algo comercial e rentável. Empresas grandes não pensavam nesse portal para compartilhar vídeos como algo que poderia ser apostado, muito menos uma extensão comercial de seus negócios. Olhar em retrospecto assim é bem curioso, afinal fazem 15 anos dessa época e as coisas mudaram muito desde então. O vídeo da apresentação de Susan era simplesmente um recorte do programa completo e, apesar disso, foi um sucesso nunca antes visto na plataforma. Esse se tornou o vídeo com mais visualizações da história do site na época e foi um divisor de águas para muitas questões, como a visibilidade do próprio YouTube, a visibilidade do Britain's Got Talent e também da própria Susan. Por alguns veículos de comunicação, Susan chegou a ser chamada de Paula Potts, em referência ao também humilde e desacreditado Paul Potts, que venceu a primeira edição do programa. Contudo, existe um detalhe na história de Susan que é fundamental para entender o desenrolar dessa história. A produção do Britain's Got Talent foi extremamente perspicaz ao criar uma narrativa que contribuiu para a identificação e simpatia com o público. No programa que foi ao ar, antes de sua apresentação, o público de casa foi apresentado a Susan de maneira breve, em um pequeno vídeo. É possível ver a futura estrela nos bastidores do programa. Através de uma curta entrevista, ela se apresenta como Susan Boyle, uma mulher desempregada que mora sozinha com seu gatinho e nunca foi casada, nem beijada. Ela diz que está ali para se apresentar, já canta desde os 12 anos e que sempre sonhou em cantar para uma grande plateia. Essa breve apresentação de participante foi muito importante para contribuir ainda mais para o sentimento que o programa construiu. A transição perfeita de pureza e até mesmo inocência de uma pessoa simples que parecia não saber muito bem o que estava fazendo. E para completa surpresa, quando ela se revelasse uma incrível cantora, digna de estar nos maiores palcos do mundo. Só que a magia da edição e da produção não parou nesse vídeo curto antes de Susan subir no palco. Durante a conversa inicial, a montagem do show que foi para a televisão garantiu diversas imagens
que contribuíssem para mostrar o quão desdenhosa era a plateia. Sempre que Susan falava algo, a câmera focava na forma que a plateia estava reagindo. Um desses jogos de câmera acabou chamando a atenção. No minuto 1:24 do vídeo original, a edição foca no rosto de uma jovem que reage a uma fala de Susan, rindo e revirando os olhos. Essa cena acabou ficando marcada na internet da época, gerando o meme da garota 1:24. O nome dessa moça é Jennifer Byrne. Na época, ela tinha apenas 18 anos e trabalhava como auxiliar de cabeleireiro. A reação dos espectadores a essa cena marcante não foi nada positiva para Jennifer, que passou por momentos lamentáveis de cyberbullying. Em uma entrevista, ela comentou sobre o que estava passando, enfatizando que estava sendo injustiçada. Eu só revirei os olhos como todo mundo na plateia, incluindo Simon Cowell. Eu também me levantei e aplaudi durante a música com todos os outros, mas eles não mostraram isso. Eles poderiam ter escolhido qualquer pessoa que fez uma careta ou revirou os olhos, mas aconteceu de ser eu. Eu tenho tentado ignorar os comentários abusivos, mas isso continua sendo trazido à tona. As pessoas parecem querer que eu peça desculpas por algo que 3.000 pessoas fizeram. Eu espero que isso chegue ao fim. A situação chamou a atenção dos produtores do Britain's Got Talent e da própria Susan Boyle, que prestaram apoio à jovem. A recém-famosa, que já tinha passado por situações de humilhação na juventude, sabia muito bem o que a moça estava passando. E nada mais justo do que prestar seu apoio. Susan estava se tornando uma celebridade conhecida por todo mundo e o programa ainda mal estava começando. Sua popularidade começou a crescer de forma orgânica e então grandes nomes começaram a divulgá-la publicamente. Os astros de Hollywood, Ashton Kutcher e Demi Moore, por exemplo, compartilharam seu vídeo em suas redes sociais e apoiaram o crescimento da cantora. Em pouco tempo, o nome Susan Boyle estava em todos os noticiários da Grã-Bretanha. Logo mais, sua história corria por toda a Europa e pouquíssimo depois seu nome era conhecido em todo o mundo. Dias depois, Susan topou fornecer entrevistas. Nomes gigantes como Oprah Winfrey tiveram a oportunidade de conversar com a cantora. Contudo, desde cedo, Susan deixou claro que seria um grande problema para os jornalistas que tentassem entrevistá-la. Sua personalidade era tímida e reservada, e ela se recusava a falar sobre sua vida pessoal e, no pouco que respondia, garantia frases curtas com silêncios constrangedores. Essa era Susan. Ela tinha um talento de uma verdadeira estrela, mas não tinha interesse nenhum no glamour da fama. Sua fama se manteve constante até o fim do programa, que, surpreendentemente, não teve Boyle como vencedora. Como? Como a mulher mais famosa no mundo na época não ganhou o concurso? Na verdade, era justamente esse o ponto. O Britain's Got Talent tinha justamente o objetivo de revelar talentos anônimos, levando o vencedor ao estrelato. Susan já tinha conseguido isso em sua primeira apresentação, então a plateia foi favorável à jovem banda chamada Diversity. Mas mesmo assim, é interessante como o programa conseguiu se superar em sua própria proposta, revelando mais de um artista para o público. Apesar do sucesso, mesmo não ganhando a competição, Susan passou por momentos complicados. Algumas horas após o fim do espetáculo, a cantora passou mal e precisou ser hospitalizada. Ela estava justamente sofrendo com essa montanha-russa de emoções que era a fama. A partir da exibição de sua primeira apresentação, Susan foi do total e absoluto anonimato para a pessoa mais admirada e comentada do mundo. Tudo isso em um estado de Deus. Nesse momento, o Britain's Got Talent não prestava nenhum tipo de apoio psicológico para os participantes, que poderiam ser submetidos a cargas emocionais extremamente elevadas, estresses terríveis por conta da fama. Ninguém estava preparado para ser jogado para o topo do mundo do entretenimento de forma tão abrupta. Susan se recuperou bem pouco tempo depois. Seu irmão, que estava lhe ajudando nesse processo, cedeu uma entrevista onde disse que ela estava tentando se adaptar a isso e se acostumar a ser um rosto conhecido. Infelizmente, ela conseguiu. Pouco tempo depois, ela já estava gravando o seu primeiro disco. Ele foi produzido por Simon Cowell
o próprio jurado e criador do Britain's Got Talent. O disco foi produzido às pressas para estar em todas as lojas de música a tempo do Natal, a época mais importante para essa indústria. E, de fato, colocar o rosto de Susan nessa época do ano foi incrível para manter o seu nome relevante. O disco foi lançado no mês de dezembro para acompanhar as festas de fim de ano e apenas nesse primeiro mês de vendas conseguiu superar os artistas já consolidados, The Black Eyed Peas, Lady Gaga, Taylor Swift e Michael Jackson, se tornando o disco mais famoso naquele ano, com mais de 14 milhões de cópias vendidas. A carreira de Susan passou a crescer no ano seguinte. Em 2010, ela se manteve como uma das artistas mais lucrativas do ano. Foi considerada uma das pessoas mais influentes do mundo na época e até chegou a cantar diretamente para o próprio Papa. Sua fortuna na época já estava por volta dos 10 milhões de libras e ela tinha se consolidado como uma das grandes vozes da música do mundo. Mas mesmo assim, Susan não mudou. Ela se manteve a mesma Susan do começo do reality show. Continuou morando na mesma casa que residia a vida toda. Na verdade, ela até tentou morar em uma casa mais luxuosa, adquirida com sua renda com a música, mas não se sentia feliz por lá e decidiu dar a casa para uma de suas sobrinhas. Ela voltou para sua casa, comprou a casa ao lado para anexá-la à sua e torná-la um pouco maior e decidiu viver assim, ainda reservada e simples. Mas o restante de toda a sua fortuna ficou parada? A resposta é não. Susan passou a usar seu dinheiro para ajudar a família a pagar dívidas e realizar projetos. Também contribui fortemente para a caridade e doa dinheiro para sua igreja local, que continua frequentando até hoje, na mesma cidadezinha de pouco mais de 5.000 habitantes. Susan se manteve a mesma, mas precisou dar uma atenção especial à sua própria saúde mental. A fama pode custar mais caro do que qualquer quantia de dinheiro do mundo. Ela se manteve em tratamento por um tempo até que foi diagnosticada com síndrome de Asperger. Essa síndrome é um transtorno neurobiológico enquadrado dentro do espectro autista. A síndrome de Asperger afeta a forma como as pessoas percebem e interagem com o mundo à sua volta. Para as pessoas que possuem Asperger, interações sociais podem ser mais complicadas. Escola, trabalho, relacionamentos amorosos e qualquer outro tipo de interação pode ser um desafio a mais em seu dia a dia. O diagnóstico é mais comum em crianças, pois é nessa fase que é mais fácil identificar o transtorno por conta do método utilizado no diagnóstico. Para se identificar uma pessoa autista ou que tenha a síndrome de Asperger, é necessário uma série de processos interdisciplinares que podem levar algum tempo. O diagnóstico é importantíssimo para ajudar a vida dessas pessoas, pois a partir deles existem muitos métodos e auxílios que a pessoa passa a ter direito para ajudar a viver sua vida com menos estresse e ansiedade. Aqui no Brasil, por exemplo, pessoas portadoras desse transtorno recebem todos os benefícios e direitos de pessoas com deficiência, como atendimento prioritário, transporte público gratuito e isenção de certas taxas e impostos. É importante entender que a síndrome de Asperger, assim como o próprio autismo, não é uma doença. Susan não desenvolveu esse transtorno por conta da fama ou por qualquer outro motivo. Ela nasceu assim, e isso faz parte de quem ela é. Em alguns depoimentos, ela comentou que seu diagnóstico foi um alívio e que, com ele, ela poderia viver com mais tranquilidade. Susan, em sua infância, foi diagnosticada de forma errada, com algum tipo de atraso intelectual devido à falta de oxigênio durante o parto. Esse diagnóstico hoje é considerado por ela e por seus médicos um equívoco. Sempre se tratou de Asperger, e a ignorância sobre o assunto na época levou a problemas que poderiam ser contornados com ajuda profissional adequada. A história de Susan ainda tem mais uma reviravolta impressionante. No ano de 2022, ela sofreu um derrame, um acidente vascular cerebral. Acidente vascular cerebral que acontece quando alguma veia do cérebro fica entupida ou se rompe, causando danos naquela parte específica do cérebro. Susan teve sua fala severamente comprometida.
mas em cerca de 1 ano, após um tratamento contínuo e complicado, conseguiu voltar a falar e a cantar. Esse foi um momento crítico na vida pessoal de Susan, pois sua carreira e, acima disso, sua paixão pela música poderia ser posta em xeque. Felizmente, Susan Boyle se recuperou de forma impressionante. Essa é a história inspiradora dessa mulher simples, reservada, que possui um talento avassalador e tão incrível quanto encantador. Você aí, já conhecia a história de Susan? Sabia dessa síndrome de Asperger? Como se tratava ela? Continue informado, viu? Nos vemos aqui no próximo vídeo e até a próxima.